O livro aborda que em todas as sociedades conhecidas tem essa hierarquia do sexo masculino e do feminino, sendo que na maioria delas o masculino é mais valorizado sobre o feminino. E por que isso? Vamos para mais uma indicação de livro nesse canal. Temos o livro Sapiens, de Yuval Noah Harari. O autor, ele é professor de História da Universidade Hebraica de Jerusalém e escreveu a origem da nossa humanidade, dos Sapiens, do aspecto histórico, cultural e como que cada coisa se estruturou e por quê. Nisso, ele aborda 3 grandes revoluções que foram importantes para chegarmos ao que somos hoje, que seria a Revolução Cognitiva, a Agrícola e a Revolução Científica. É um livro que eu indico, que eu achei bem interessante a abordagem. A leitura é fácil e flui de maneira muito boa. E como eu já fiz em outro vídeo no canal, eu sempre trago um livro e não abordo o livro todo. Eu trago uma reflexão do livro e indico o livro para quem quiser ter todo o conteúdo. Qual reflexão que eu vou trazer hoje? Sobre a hierarquia do sexo masculino e feminino. Porque o livro aborda que em todas as sociedades conhecidas tem essa hierarquia do sexo masculino e do feminino, sendo que na maioria delas o masculino é mais valorizado sobre o feminino. E por que isso? Já que é tão difundido há tanto tempo, ele procura uma lógica para isso e aborda 3 hipóteses do porquê que isso ocorre. Então vamos lá. Primeiro, eu vou ler um trechinho. Em muitas sociedades, as mulheres eram mera propriedade dos homens, principalmente do pai, marido ou irmão. O estupro, em muitos sistemas jurídicos, era tratado como violação de propriedade. Em outras palavras, a vítima não era a mulher estuprada, mas o homem a quem ela pertencia. Nesse caso, a sentença era a transferência da propriedade. O estuprador era obrigado a pagar um valor de uma noiva ao pai ou ao irmão. A partir de então, ela se tornava propriedade do estuprador. Logo, uma mulher que não pertencia a nenhum homem não era considerado crime algum. E a gente ainda tem que ouvir que, infelizmente, existem esses movimentos feministas. Infelizmente, existe esse movimento feminista, que não sei o que, muitas mulheres às vezes não são nem mulheres, para falar português claro. Eu não quero ouvir mais um pio. É um pio que eu não quero mais ouvir. E eu tô falando sério. Agora me diz, se não existissem esses movimentos feministas, os homens que iam garantir nossos direitos? Por favor, né? Mas vamos seguir o livro. Então, o livro diz que deve ter alguma explicação de tanto tempo tendo essa supremacia masculina. E ele traz as 3 hipóteses, que seria a primeira: os homens são mais fortes e por isso se tornaram superiores. Mas as mulheres também são fortes. O livro aborda, baseado em evidência, todo o conteúdo. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Que mulheres são mais resistentes à dor, à fome e a cansaço, que é, querendo ou não, um certo tipo de força. E que os homens realmente são mais fortes, mas na média geral da população. Não que não tenha uma mulher que é mais forte do que um homem, claro que existe. Então, vamos seguindo a lógica de que os homens são mais fortes. Já que eles são tão fortes, eles deveriam ficar com o trabalho braçal. Ou seja, com o campo, com o artesanato, com os trabalhos de casa. E nós, mulheres, poderíamos ter ficado com trabalhos menos braçais, o que não foi o que aconteceu.
pois as mulheres elas foram excluídas dos ramos da política e do sacerdócio durante a história. Então não é uma boa hipótese dizer que os homens são mais fortes, por isso que eles são mais valorizados. Próxima hipótese é que os homens são mais violentos e que por isso gerou essa dominância do masculino. Em tempos de guerra, realmente toda a história ficava com o sexo masculino. E o livro confirma que, por natureza, o homem é mais agressivo e que são bons soldados. Mas para ser um líder de guerra, é necessário que tenha um raciocínio complexo, cooperação, organização e capacidade de conciliação, coisas que mulheres são plenamente capazes. Então também dava para a mulher estar em atividades que foram deixadas de lado. E antigamente, quando ia se ter uma guerra, não levava em consideração quão violento o homem era para liderar os soldados, mas sim qual a sua classe social. Então não foi baseado em violência que se formou essa superioridade. Terceira hipótese seria que cada um teve sua própria estratégia de sobrevivência. Por exemplo, homens são competitivos e competiam entre si para conquistar as mulheres férteis e engravidá-las. E assim foram deixando os genes de ambição, agressividade, competitividade para a posteridade. Enquanto isso, as mulheres precisavam ficar 9 meses com o bebê na barriga e criando a criança por anos. Assim, reduz a sua oportunidade de caça e coleta e sobrevivência. Logo, as mulheres precisariam de uma ajuda nesse convívio, gerando uma dependência. Então, a mulher acabava se submetendo a essa dinâmica para ter um homem por perto para ajudar na sobrevivência da família, e assim acabavam gerando genes de mulheres submissas e cuidadoras. Mas o porquê que essa hipótese não foi aceita pelo autor? Ele diz que essa dinâmica ocorre em várias outras sociedades do reino animal e que o fato da mulher precisar de ajuda ou ser dependente não indica que ela será dependente do homem. Ela pode ser dependente de uma rede de mulheres fortes. Para que servem as amigas? Para que serve mãe, irmã, família? Não é? Então, como em outras sociedades, pode-se estruturar o matriarcado a partir dessa dinâmica de homem competitivo e mulher dependente. Na sociedade humana também poderia ter ocorrido o mesmo. Mas não foi o que aconteceu. E aí, no finalzinho, ele diz que tudo isso já está caindo por terra. O que sabemos, no entanto, é que, durante o último século, os papéis sociais de gênero passaram por uma revolução enorme. Hoje, cada mais sociedades não só concedem a homens e mulheres status jurídico, direito político e oportunidade econômica igual, como também repensam por completo sua concepção mais elementar do gênero e sexualidade. Sendo assim, essas mudanças drásticas em comparação ao início, dos Sapiens e da humanidade, essas mudanças drásticas são precisamente o que torna a história de gênero tão desconcertante. Como hoje se vem demonstrando de maneira tão clara, o sistema patriarcal se baseou em mitos infundados e não em fatos biológicos, o que explica a universalidade e a estabilidade desse sistema patriarcal. Vamos refletir, Cada um reflete aí. Cada um reflete e pode colocar nos comentários o que é que você achou do livro, se você já leu, se você não leu, o que é que você achou dessas hipóteses, qual sua hipótese e o que é que você acha dessa hierarquia de gênero. Se inscreve no canal, deixa o seu like, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!